para as mães que estão nascendo agora, e isso eu sinto muito. Sinto muito nelas, assim. Tem que saber filtrar o conteúdo, tem que procurar informação, óbvio, mas tem que também saber filtrar o conteúdo. Porque hoje em dia também tem informações que são meio... Eu sempre falo para elas, tem cara de imposição, foge, porque... De regras. De uma coisa engessada. Não um lugar para você pensar, para você refletir. Isso é muito maravilhoso. Isso expande. Agora, por exemplo, né, falando das mães recém-nascidas, né, ela começa a seguir alguém que fala que ela tem que. Ela tem que amamentar, ela tem que ter o parto normal, ela tem que fazer cama compartilhada, ela tem que usar sling. Então, é muito complicado e acho que isso engessa. E outro dia eu estava conversando com uma enfermeira, né, que ela trata de mães, assim, que recém-nascidas que estão começando a amamentar. E ela falou uma coisa que eu acredito muito, que hoje em dia tem tanto um lugar, né, infelizmente hoje em tudo de extremo, de você tem que ser assim, que aí ela ali na gravidez dela, ela desenha aquilo que ela tem que ser. Sim. E aí chega e não acontece. É uma frustração, eu falo assim, da expectativa enorme. Ana, eu tenho leitoras que escrevem pra mim que o dia do nascimento do filho foi o dia mais triste, porque não foi parto normal. Porque ela tá vivendo um luto de uma idealização muito grande e de um lugar que pessoas que ela confia estão falando que tinha que ser desse jeito. Mãe fora da caixa. Por que fora da caixa? Hoje temos o prazer de receber Thaís Vilarinho, uma autora que tem tocado o coração de milhares de mães com suas obras. Thaís é mãe de 2 adolescentes, do Matheus e Tomás, e autora do best-seller Mãe Fora da Caixa, que não só se transformou em uma peça teatral de sucesso, mas também em um filme. Seu segundo livro, Mãe Recém-Nascida, tornou-se um guia essencial para grávidas e puerperas. E seu mais recente trabalho, Imagina na Adolescência, continua a acolher pais e mães em suas jornadas. Além disso, Thaís é autora de 3 livros infantis e possui uma formação em fonoaudiologia. E tem um novo projeto, O Mar de Mães, vamos falar sobre isso. É um prazer tê-la conosco no podcast Café com Pais. Prazer é todo meu. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com Pais. Eu sou Ana Luísa Meirelles, mãe da Luana e do Eduardo, criadora da Universidade de Pais. Reunimos conteúdo e especialistas para levar conhecimento e leveza para pais, educadores e profissionais. Com cursos, palestras e atendimento para você e para empresas. Se você é novo aqui no canal, já se cadastra. Thaís, que delícia recebê-la aqui. Ai, prazer é meu, Ana Luísa, uma delícia vir. Já conheci o seu trabalho, acho incrível. Prazer vir aqui bater papo com você. Ah, bom demais. Gente, vamos falar o que é essa mãe fora da caixa. Como que surgiu esse nome? Por quê? Quando? Então, Mãe Fora da Caixa, na verdade, é um nome que eu acho que ele tem ali na essência dele tudo que eu queria extravasar, sabe? Então, acho que a gente sair desses conceitos pré-estabelecidos do que é ser mãe, né? Essa coisa que a gente... É muito complicado a gente sair da caixa, né? Totalmente. Eu sempre falo para minhas leitoras, não é uma coisa assim, sair da caixa, pronto, acabou. Assim, a gente sai, entra, mas eu acho que é um objetivo de você conseguir
e rompendo com essas caixas dentro de você, sabe? Ou às vezes da mãe perfeita, a caixa. Exato, da mãe perfeita, da mãe que faz tudo milimetricamente perfeito, sabe? Que dá conta de tudo. Quem, né, Ana? Sim. Quem dá conta de tudo? Então é a gente poder, o fora da caixa, a gente poder trazer leveza e humanidade para quem a gente é. Porque eu acho que depois que a gente se torna mãe, eu acho que tiram esse nosso direito da humanidade, né? Sim, sim. E eu acho que o Fora da Caixa, ele traz isso, ele traz essa leveza e essa possibilidade de, poxa, é assim com todo mundo, calma, né? A gente não precisa ser tão rígida com nós mesmas, então é para trazer essa leveza. É se expandir, né? Se expandir mesmo. Se permitir. Uhum. E você estava me contando que você se tornou mãe. A maternidade era algo que você já desejava muito. Sim. Conta para nós sobre isso. Então, eu sempre... tanto que eu sempre quis ser mãe, desde pequenininha. Sabe aquela coisa de brincar de boneca, de paninho, carrinho? Sempre fui essa menina, assim. Então, quando... eu sempre falo assim, nossa, eu tinha... Ah, não, você tinha sonho de casar? Não, primeiro eu tinha sonho de ser mãe. Antes de casar, eu tinha sonho de ser mãe. Sei. Então, foi uma coisa que eu queria muito. Não tinha ninguém, assim, da minha família que tinha bebês, crianças pequenas, né? Eu fui a primeira das minhas amigas. Eu, inclusive, escolhi uma profissão para cuidar dentro da fonoaudiologia. Eu fui fazer teste de audição em bebê, de tanto que eu era apaixonada. Já para ter aquela relação. De tanto que eu era apaixonada por bebê e tudo. E quando a maternidade chegou, é lógico que é aquela coisa, né, incrível você ter um bebê nos braços, mas ao mesmo tempo que é incrível, é muito desafiador. E o lado desafiador, né? Meu filho, ele tem 17 anos, ele nasceu em 2007. Naquela época, o lado desafiador, ele era completamente colocado embaixo do tapete. Então, acho que você tem filhos mais ou menos da mesma idade, acho que você tem a mesma sensação. Então, ninguém falava dos desafios, né? Não se falava sobre os desafios. Eu lembro, eu no hospital, assim, que tem aquela questão, né? Logo que a gente ganha bebê, que a gente fica sangrando. Eu fiquei, gente, o que é isso? Ninguém falava, nem o médico falavam das questões que existiam, né? Certo. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, por que não escrever sobre isso, sabe? Por que ninguém fala sobre isso? E me dava uma revolta, assim, na época não era nem escrever. Eu falava, por que ninguém fala disso? Por que as mulheres não trocam? Tem conhecimento amplo sobre isso, conhecimento. Né? Por que as mulheres entre si não trocam? Por que eu descia no parquinho e eu tentava falar alguma coisa? Ah, não, tá tudo bem. Ah, não, tá tudo bem. Poxa, eu falava, gente, elas não acordam de madrugada também? Elas não sabem o que é privação de sono também, sabe? Enfim, e aí foi passando o tempo, né? Eu tive os meninos e tal, e você nessa trajetória aí se descobrindo, se fazendo, se resolvendo. Voltei pra fonoaudiologia depois do meu segundo filho e tal. E aí eu fiz umas amigas, a Zilda e a Érica, fiz umas amigas que a gente ficou muito próximo, que a gente trocava de verdade sobre as coisas. Era diferente a nossa conexão, sabe? E aí eu comecei a pensar, né? Por que não? Por que não escrever sobre o assunto? Por que não falar sobre isso, né? Essa questão toda, né? Da maternidade, que era uma coisa que eu queria muito, mas que eu tive muitos desafios, que foi muito difícil dividir, pensando que não é só comigo, né? Como eu vi ali que com a Érica era também, com a Zilda, com a minha amiga era também. Porque será que não é assim com outras? Não é possível. Só a gente que é ET, não é E aí foi assim que eu comecei a escrever, enfim. E que aí, né, eu comecei a perceber que mais e mais mulheres foram chegando ali, né, naqueles textos, puxando uma cadeira ali nos comentários do texto e comentavam alguma coisa. E elas comentavam entre elas. Então, isso foi muito, muito prazeroso, porque era um desejo muito... essa identificação com várias outras mães que estavam procurando ali aquele colo, aquele aconchego, aquela troca. Aquela palavra, né? Que, nossa, isso aqui que ela tá... Isso aqui que, né? Que elas falam muito, isso aqui que você escreve sou eu. Ela tá me definindo, dizendo em voz alta o que eu não tenho coragem de falar. Então, eu acho que o Mãe Fora da Caixa, ele traz mesmo essa força para as mães, assim... de serem que elas dão conta de ser, sabe? Uhum. Naquele dia ou naquele momento, né? Porque não é uma coisa constante o maternar, né? Sim. É igual a gente, igual ao nosso ciclo. Ciclo feminino, tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá bem. Tem dias que a gente dá conta de fazer mais do que o que a gente imaginava que ia fazer, e tem dias que a gente não tá conta de fazer nada.
E tá tudo certo, e é assim que é, né? É. E quando você me fala disso, exatamente desse desafio, né? De tantas informações que parece que a gente poderia ter para essa jornada da maternidade, da paternidade, e que não tem. E que não tem. Né? E que, ao mesmo tempo, as pessoas não se falam, nem se informam muito sobre isso, né? Até a Jane Nelson, que criou a disciplina positiva, ela fala disso, ou seja, do pós-guerra, né? Dessa migração que teve do êxodo rural, então que antes que se vivia em vilas, você tinha a roda de fogueira, que você tinha essa troca, foi cada um para sua casa, atrás do seu muro, né? Na sua grande maioria, os homens foram trabalhar, a mulher ficou em casa e parece que não se podia mais trocar sobre isso. Então, realmente teve... E são muitos conhecimentos que se romperam com isso. Totalmente. E a gente que vive, que seja em São Paulo, que seja outras... Nem sempre a gente tem os familiares no entorno, no vizinho, à sua volta. É até uma coisa que a gente deve tentar promover cada vez mais. Com certeza. E acho que isso para mim também veio na minha maternidade, nessa busca de informações, e era difícil você achar um livro, achar uma informação, e eu queria uma maternidade diferente. Puxa, até que eu consegui, fui num seminário, fiz um pequeno curso, eu falei, gente, mas isso é tão bom. Quando eu vi falar sobre educação respeitosa, quando eu comecei a conhecer, aí veio uma pergunta para mim, que família que você quer ter? Eu falei, puxa, mas eu tenho que pensar nisso? Então, a gente começa a ampliar, e daí foi quando surgiu o meu desejo da Universidade Paz, que é exatamente isso, a gente poder trazer conhecimento. Informação de qualidade, né? É, porque a gente entende que a gente teve uma quebra nessa informação e como é importante. E a gente estuda para tudo. A quebra, o conhecimento, Ana, e a comunidade também, exatamente, né? Que é o que você falou que se rompeu lá atrás, né? Isso é muito negativo, e eu acho que contribuiu muito para a gente se sentir desse jeito que a gente está. A minha avó, ela fala que quando a mãe dela ganhava bebê, ficava um entorno cuidando da mãe dela, né? E para ela, até do bebê, para ela poder descansar. E vinha o pessoal da vizinhança e fazia uma sopa para ela. Então, a gente perdeu isso. A mãe, ela nasce como mãe e todo mundo só quer saber do bebê. Ninguém olha para essa mulher, né? Para esse lugar de vulnerabilidade que tá essa mulher. E os antepassados tinham muito essa sabedoria. Sim. Que, igual você falou, a gente acabou perdendo pelo afeto, caminho. Que é muito ruim, porque não é só... É o conhecimento, mas eu acho que tem muito do carinho, da humanidade, da rede de apoio. Eu acho que isso, para a mãe recém-nascida, faz uma falta gigante, assim. Isso eu falo muito no livro, isso tem muito na peça, né? Como a mãe fica ali num cantinho, perdida, né? Ninguém quer saber, todo mundo vai pro bebê, ninguém quer saber dessa mulher. E ela, né, como o meu segundo livro... O bebê é um bebê recém-nascido, ela é uma mãe recém-nascida, ela acabou de nascer como mãe. E não importa se é o primeiro, o segundo, o terceiro, a gente sabe que cada maternidade é única e que cada vez que a gente ganha um filho, a gente renasce de novo. Então, enfim, eu acho que falta muito, e eu acho que tanto mãe fora da caixa quanto mãe recém-nascida, agora imagina na adolescência, para as mães de adolescentes, ele vem nesse lugar. Esse lugar dessa falta, esse lugar que os muros não autorizavam mais a gente a ter tanto troca com outro, porque hoje em dia a gente mora, né? Eu moro em São Paulo aqui também. Eu conheço, lógico, algumas pessoas do meu prédio, mas não é igual era antigamente, que se trocava mais, que as portas ficavam abertas. Hoje em dia tá todo mundo muito fechado. E eu acho que os livros, eles vêm desse lugar, que tem informação, lógico, mas é de um pouco de uma palavra amiga, de um carinho, de olha, eu sei o que você tá vivendo. Fica tranquila, vai passar, ou como que é durante, né, enquanto está passando, como você se sente. Então, acho que ele tem esse lugar, que antigamente era aldeia, era todo mundo junto. E agora sim, bom, então você com todas essas emoções, você começou a escrever. Sim. E da onde que vem essa habilidade, essa sua escrita deliciosa que encanta tanta gente? Então, eu acho que isso vem muito do meu sentir, né? A gente sempre brinca, nossa, eu sou uma pessoa muito emocionada mesmo, então eu sinto muito as coisas, né? A minha mãe era professora de português e de inglês, e ela sempre escreveu muito bem, a minha mãe, então ela tinha aquela letra de professora maravilhosa, e é uma coisa que eu sempre admirei muito nela.
Então, eu sempre achava bonito quando ela escrevia alguma coisa. E eu acho que talvez o meu start foi, pelo amor à escrita, foi essa admiração de ver a minha mãe escrevendo, né? Dela sentar e de escrever. Eu via ela escrevendo as coisas, ela corrigindo as provas, ou escrevendo alguma coisa para alguém. Então, acho que isso foi o start. E depois, eu acho que essa questão dessa minha profundidade, de ser muito emocionada e do treino, né, Ana? Porque tudo na vida é treino. É verdade. Obviamente que quando eu comecei lá em 2014, minha escrita era de um jeito, hoje é de outro. Você na escola, você já se via com essa habilidade de redação, por exemplo? Já. Eu escrevia redação, né? Eu ia muito bem em redação, interpretação de texto, era uma coisa que... as provas dos livros, né? Sim. Interpretar os livros era uma coisa que para mim era sempre muito sempre foi prazeroso. Uhum. Nunca foi assim, tem que fazer um texto. Não, é sempre, nossa, eu quero fazer um texto, sabe? Um lugar diferente do que era matemática. Matemática era um custo. Sim. Mas... E que fica uma dica aí, né? Para quem tem um pouco dessa habilidade da escrita, para cultivar isso. Porque ela cresce, e treinar. Né? Ela cresce muito. Tem gente que fala assim, mas você tem um dom. Não. Eu tive coragem de 2014 começar e a gente vai se aperfeiçoando. Como em tudo que você faz na vida. Tudo. Todo tipo de profissão. Tudo que você faz. Você, né, passa um tempo fazendo, você está muito melhor. E a escrita, ela com certeza tem isso. Sempre falo para as minhas leitoras que são escritoras, senta, se programa um horário do dia, como, né, se você já tem um outro trabalho, como um trabalho. Certo. Não, eu tenho que escrever um como texto uma rotina, por semana. Né? Porque aí você vai lá, às vezes você fala, putz, não estou muito bem para escrever hoje, mas de repente sai alguma coisa. Então, colocar isso como um hábito, né? É verdade. Um hábito. E do seu estilo de escrita, tem algumas autoras, algumas escritoras que você vê assim como referência, que você gosta? Então, eu gosto muito, sempre gostei da Marta Medeiros. Uhum. Então, eu sempre gostei muito de crônicas. Essa questão da crônica que tem isso, né, de você fala, poderia ser eu vivendo isso. Nossa, essa é a minha vida também, é isso que eu sinto também. Eu sempre fui muito apaixonada por crônica. Então, a Marta Medeiros sempre foi alguém que eu amava ler, sabe? Também tem as escritoras que são romancistas, né? E os romances, os romances da Helena Ferrante eu adoro, mas é um lugar mais de admiração, porque o romance ele é diferente da crônica, então, né, eu tenho muita facilidade para crônica, para escrever alguma coisa mais assim, uma história que precisa de muitos detalhes, aí é um outro tipo de escrita, mas eu admiro muito. Sim. E eu imagino que nesse seu início de escrita veio o livro, né? E com toda essa conexão que você foi criando com essa sua rede, eu imagino que isso vai te retroalimentando, né? Com certeza. Vai te dando aquele combustível. Com certeza. Eu falo para elas assim, né? Várias mensagens. Nossa, esse texto me curou. Ou esse texto me salvou. E eu falo, mas eles me salvam também, vocês me salvam também, porque quando você recebe um feedback desse, você se motiva, é uma mola para você seguir, sabe? Sim, você fala, puxa, que bom que isso está reverberando. Isso. Né? E aquilo te propulsiona. É esse combustível, né? O retroalimentar, que é tão importante a gente encontrar o que nos retroalimenta. Exatamente. E a escrita, né, Ana, ela tem esse poder, não é terapia, mas é aquela coisa, não é terapia, mas é terapêutico, e é isso, assim, né? Nada substitui a terapia, mas a escrita, para mim, eu falo, se eu escrevi de algo, é porque aquilo, em algum lugar, eu precisava elaborar. E às vezes a gente não dá conta de elaborar só com a gente, assim, né? Você fica os pensamentos, muitos pensamentos e tal. Então, você parar para escrever de algo que tá te incomodando, te ajuda muito. Então, eu falo que os textos, escrever me cura. Sim. E aí, a partir de um lugar que me curou, me acalmou, fez, né, os meus pensamentos encontrarem um lugar, eu acho que ele tem esse poder de fazer com elas também, sabe? Às vezes eu demoro um tempão para escrever um texto, porque tá tudo confuso. Eu escrevo um pouco aqui, um pouco ali, mas na hora que a gente consegue terminar, do mesmo jeito que ele é uma espécie de cura para mim, eu acho que faz isso ser para elas também, porque tem essa verdade de ser para mim, de ser uma coisa que é importante para mim, importante eu elaborar.
sabe? E nesse modelo da escrita terapêutica, é uma coisa que você chega a ter uma rotina, ou na verdade, quando você sente, ou você tem uma rotina de escrita? Eu procuro escrever pelo menos um texto por semana. Então, essa é minha... No começo era mais, né? Porque eu acho que tinha um lugar mais do treino, e porque faz 10 anos que eu comecei, até da idade, da vida e aí a gente também vai acalmando. Hoje em dia, eu me proponho a escrever um texto por semana. Que é ótimo, né? E do Mãe Fora da Caixa vieram os outros livros. Sim. Esses temas vieram de você sentir que você queria falar sobre aquilo, ou de você sentir que as pessoas estavam precisando daquela diretriz, daquela inspiração? Então, o primeiro livro, ele é muito um geral da maternidade, né? Desde que, antes da gente ser mãe, até os filhos um pouquinho maiores. E aí eu fiquei, depois que eu lancei esse livro, e que foi super bem e tal, eu fiquei pensando nesse meu começo, que foi muito desafiador, né? O puerpério. Sim. Foi muito desafiador para mim. Eu falei, poxa, por que eu não faço um livro específico para isso? Para conseguir focar esse lugar, para focar nessas mães recém-nascidas. Aí eu tive a ideia de escrever Mãe Recém-Nascida, já tinha vários textos, e fui complementando com outros, porque eu acho que é o momento que você, de fato, se sente mais sozinha. Né? Quando você está grávida, todo mundo quer saber de você, depois o bebê nasce, ninguém quer saber. Então eu falei, vou fazer um livro específico, que eu já tinha vários textos, para esse momento, para essa fase. E foi ótimo, na verdade. Hoje em dia, o livro Mãe Recém-Nascida, ele vende mais que o livro Mãe Fora da Caixa. Porque acho que é isso que a gente entende realmente. É um momento ali onde a gente está muito sedento. Muito vulnerável. Por informação, por alguma troca, por alguma conexão, né? Exatamente, porque é aquela coisa, né? A gente tem uma expectativa e é a hora que a expectativa se rompe de tudo. Sim. Da mãe que a gente consegue ser, do bebê que a gente tem, né? Que a gente às vezes imagina uma coisa e é outra. Então, dos desafios da rotina. Com certeza, da privação de sono, do relacionamento, que no começo, né, é muito desafiador o relacionamento. A gente fica tentando encontrar o lugar, assim, Sim. né? Como mãe, como filha ainda, como mulher, né? Como amiga. Então, a gente fica muito confusa. E realmente, essa questão dele vender mais mostra isso, né? Que é um momento de vulnerabilidade, um momento que elas estão querendo isso, estão precisando disso, né? Desse afeto, desse carinho. E aí, depois, os meus filhos foram crescendo. Então, tem leitoras que estão comigo desde o começo e que também estavam com filhos maiores. E aí, eu começo a escrever, porque é muito isso, né? Eu acho que a crônica, ela tem muito isso. Ela é muito da sua vida, do que você está vivendo, do que você está... Da verdade. Da verdade, do que você está passando naquele momento. E aí, eles começaram a crescer e começaram a outros desafios. E eu continuei escrevendo sobre, né? Lógico que sem um lugar, e nunca teve isso, minha escrita é um lugar de ficar expondo, não é para expor eles, mas um lugar meu, dos meus sentimentos, dos meus desafios em relação a ser mãe deles. Uhum. E aí comecei a escrever sobre adolescência e foi muito legal também, né? O retorno das leitoras e tudo. E aí eu falei, não, vou escrever um livro sobre ser mãe de adolescente. Aí tem o livro Imaginar na Adolescência, que a gente está pensando também em adaptar para o teatro. Ai, que ótimo. Porque é uma fase pra gente... É muito nova, muito desafiadora também. Sim. Né, com os filhos, principalmente hoje em dia, nessa época do digital, do smartphone, o quanto isso é puxado. Né? Puxado, Porque a gente é a primeira geração que está vivendo isso. É né? verdade. A gente não tem nem... Mãe, corre aqui, me fala o que você acha. Eles não tem como, né? É um outro canal, né? É um outro canal. E realmente nessa fase de adolescência que eu também vivo isso, e até interessante porque eu venho do digital. Sim. Mas quando eu comecei a tomar consciência como mãe, eu já fui ligando todos os radares e olhando de como aquilo precisava ser gerenciado. Sim. Então, acho que isso também é muito positivo quando a gente também consegue achar informações sobre isso e como fazer essa gestão, quando a gente entende também a energia comportamental de cada filho, que é diferente. Totalmente. Então, meu filho é muito questionador, eu tenho que explicar as coisas para ele, tem que ter razão, números, dados. Para minha filha, ela não liga muito, tá bom? Então, confia. A gente também
entende que isso também são formas e a gente precisa ir expandindo nisso, né? Sim. E aí vem a adolescência. Mas também vem momentos em que eu imagino horas que você fala assim, nossa, eu acertei, acho que eu fiz uma coisa certa. Tem momentos assim, quando você está com seus filhos, você fala, puxa... Tem, com certeza. Tem muitos momentos. Tem os dois momentos, né? Tem momentos que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que vai dar essa pessoa? E tem momentos que, nossa... Né? Geralmente quando vai na casa dos amigos, né? E quando dorme, né? O Matheus tem 17, já vai viajar. E aí a mãe do amigo fala, nossa, Matheus, nossa, ele é ótimo. Ele conversa, ele é super querido, super... E é isso que a gente quer, né? Que, enfim, que o filho tenha... Vão se tornando adultos, autônomos, independentes. E que tenha respeito pelos outros, que tenha carinho, que tenha, né? Acho que isso que é o principal, né? Dá para eles esse lugar de... Porque acho que todo o resto vai se construindo, sabe? É a faculdade que vai fazer, eu não sei o quê. Mas você criar um ser humano de um lugar... empático, de um lugar que olha o outro, de um lugar, né, que respeita as coisas, que tem, né, eu acho que é o mais importante, porque aí o resto todo, um adolescente sociável, uma pessoa sociável, o resto todo vai se construindo aos poucos. Sim. Agora, nessa jornada, como fono, como mãe, que já é um grande aprendizado. Sim. E para esse continuar da escrita, você também foi buscar mais informação, foi estudar sobre isso? Então, na fonoaudiologia, eu já conhecia um psicanalista que chama Winnicott, e eu sempre gostei dele, né? Ele que tem aquele conceito da mãe suficientemente boa. Eu falei, eu vou fazer um curso, né, de psicanálise, assim, uma formação mesmo. Uhum. E aí fui para fazer, e aí fiz o primeiro ano, que o primeiro ano falava mais de desenvolvimento, né? Do desenvolvimento do ser humano. Aí chegava mais pro final, aí começava a entrar em doença e tal. Então, assim, para mim, eu fiz o primeiro ano e foi ótimo, né? Essa questão toda do desenvolvimento, conhecer mais o que ele pensava, o que ele acreditava, né? O Winnicott. E aí depois eu fiz esse ano e depois não segui, mas fiz um ano inteiro sobre essa questão do desenvolvimento humano. E que ajuda muito, né? Esse entendimento. Muito. Eu também que fui buscar informações, eu fui tanto essa área da educação respeitosa, onde amplia esse olhar para várias linhas, né? Amy Pickler, Montessori, para a gente ir entendendo o que são esses conhecimentos, também como coach parental. Que legal. Depois já uma pós-graduação em educação parental, porque vale até a gente dizer como isso é uma área nova. Totalmente. Porque exatamente, nós somos uma geração que crescemos para o mercado de trabalho. Sim. Na sua grande maioria, nossas mães cresceram para ser mãe. Sim. Minha avó era até um pouco fora da curva, a Zilda que eu falei, sim, porque ela era banqueira e trabalhava com o pai dela, era um pouco workaholic. Sim. Mas tirando isso, voltando para a média, então nós somos uma geração que nascemos para o mercado de trabalho. Sim. E como que a gente aprendeu? Ou seja, estamos atrás dos muros, nasce o bebê e quem é que vai nos ensinar sobre isso? Exatamente. E aonde teve uma grande mudança também nesse estilo parental e na ciência, onde passou-se a ter muito conhecimento sobre as consequências e sequências de relacionamentos de uma forma muito autoritária, veio a disciplina positiva e vários outros recursos, a parentalidade consciente. Sim. Então, vale a gente também ir falando sobre isso para os pais, para as mães, porque é uma mudança, né? Então, nós somos uma primeira geração que tem essa oportunidade de ter o recurso, o aprendizado sobre isso. Acho que as ferramentas também, né, Ana? Porque exatamente. Eu acho que os nossos pais, eles nem alcançavam isso. Essa coisa de que o que veio da minha educação? O que eu quero manter? Sabe, ter essa consciência? Consciência. Que a gente diz até da parentalidade de consciência. Quando você toma consciência... Exatamente. Do que você transforma, deseja. Porque senão você vai indo no automático. Porque senão você tá... nem automático, você tá no reativo, né? Reativo. Você tá Então, quando você começa a conhecer sobre isso, você fala assim, nossa... E você passa a fazer com intenção. Com certeza. E muitas vezes, quando você tem um desafio com o seu filho, se você tiver uma intenção clara, que você deseja que ele seja um indivíduo autônomo, se você tem isso como um valor, por exemplo, a forma como você fala com ele vai ser diferente se você só reagir.
Com certeza, né? Com certeza. Então, tudo isso vai fazendo muita diferença quando a gente começa a ter recursos e informação. E nós que nascemos no mercado de trabalho, fomos lá, estudamos administração, direito, fono, tal, e para maternidade, ou seja, para criar um ser humano, que é o papel mais importante que a gente vai fazer na vida, acha que não precisa estudar. Sim. Então eu falo isso com muito prazer, porque eu vejo que quando a gente tem informação, isso é luz. Nossa, totalmente. E a gente passa a ter recursos, a gente tem leveza. Totalmente. Imagina você trabalhando como fono sem conhecimento. Como é que você vai conseguir fazer isso? Não trabalha, né? Né? Não tem sequência. Então isso vai mudando muito. Né? Eu acho muito maravilhoso tudo isso que tem acontecido, né? Desde essa época que eu tive bebê. Sim. Até hoje, que foi um avanço gigantesco e muito rápido. E eu acho muito maravilhoso, porque se a gente souber filtrar também, né, Ana? Acho que tem isso. Sim, também. Para as mães que estão nascendo agora, isso eu sinto muito. Sinto muito nelas, assim. Tem que saber filtrar o conteúdo, tem que procurar informação, óbvio, mas tem que também saber filtrar o conteúdo, porque hoje em dia também tem informações que são meio... Eu sempre falo para elas, tem cara de imposição, foge, porque... De regras. De uma coisa engessada. Não um lugar para você pensar, para você refletir. Isso é muito maravilhoso. Isso expande. Agora, por exemplo, né, falando das mães recém-nascidas, né, ela começa a seguir alguém que fala que ela tem que. Ela tem que amamentar, ela tem que ter o parto normal, ela tem que fazer cama compartilhada, ela tem que usar sling. Então, é muito complicado e acho que isso engessa. E outro dia eu estava conversando com uma enfermeira, né, que ela trata de mães, assim, recém-nascidas que estão começando a amamentar. E ela falou uma coisa que eu acredito muito, que hoje em dia tem tanto um lugar, né, infelizmente hoje em tudo, de extremo, de você tem que ser assim, que aí ela ali na gravidez dela, ela desenha aquilo que ela tem que ser. Sim. E aí chega e não acontece. É uma frustração, eu falo assim, da expectativa enorme. Ana, eu tenho leitoras que escrevem pra mim que o dia do nascimento do filho foi o dia mais triste, porque não foi parto normal. Porque ela tá vivendo um luto de uma idealização muito grande e de um lugar que pessoas que ela confia estão falando que tinha que ser desse jeito. Então, assim, eu acho que é muito complicado e eu acho que para quem tá nascendo como pai, como mãe... ter essa clareza, olha quem você acompanha, vai dá uma olhada nesse conteúdo, vê se não é um conteúdo que está em um extremo ou em outro extremo, vê se é um conteúdo que não aceita a sua humanidade, o que funciona para você é sua autenticidade, porque você vai pegar um pouquinho de ingrediente daqui, um pouquinho de ingrediente dali, um pouquinho de coisa dali, mas eu acho que é muito importante a gente... que isso, igual você está falando no passado, da aldeia, não sei se é por isso ou não, mas as mães tinham muito mais... Tinha esse lugar muito ruim né, de uma educação, obviamente, violenta, tudo isso e tal. Mas as mães, elas tinham muito uma coisa de acreditar no feeling delas, eu acho. Na intuição. Sabe? E eu acho que isso... A gente tem que ouvir o coração. Exatamente. Isso está se perdendo. A gente, do mesmo jeito... É muito bom a informação, é muito positivo, mas como tem informação muito cruzada, muito ruim e tal, elas estão perdendo isso. Né? Como tem gente que traz uma informação de um lugar do tem que ser assim, elas vão perdendo, não vão acreditando nelas mesmas... E aí já começa... Você imagina começar uma vida de mãe assim? Você frustrada porque não teve o parto normal. Você com depressão porque não conseguiu amamentar. É muito complicado. Muito complicado. E você está me trazendo isso, me faz muito, ou seja, a Universidade de Paz que eu criei com o Dr. Wimmer Botura, que é um psiquiatra, psicoterapeuta com mais de 50 anos de experiência, e ele já trabalhava falar da parentalidade há um certo tempo, mas ele não conseguia a troca. Por quê? O que ele entende? Em todo o trabalho dele, aonde está o grande desafio? Está na base, está na família. Então, essa importância, essa vontade dele de trazer esse conhecimento. Sim. Agora, sempre a nossa linha foi trazer a leveza.
Exatamente, é isso que você está falando, é ouvir do coração. Muitas vezes, quando você não sabe o que fazer, a primeira coisa é ouvir do coração. Agora, aí você começa a ter conhecimento, você coloca uma consciência e essa intenção, e você vê que as soluções vão vindo. Com certeza. Né? E até nós fizemos um curso com o Dr. Wimmer, que fala das necessidades, que fala sobre esse pai que um dia foi criança, que ele também teve os seus desafios, então ele também se olha. Claro. Então, mas é importante sim a gente conseguir trazer essa informação, mas que seja assim de uma forma que sempre o coração vai continuar nos guiando. Exatamente, eu acho que isso é um respeito pelaquela pessoa, sabe? Eu acho que é um lugar, talvez a palavra seja autonomia. Eu acho que existem conteúdos e pessoas que não são qualificadas que elas acabam por tirar autonomia. E você pega a mulher, principalmente quando tá nascendo ali como mãe, ela tá vulnerável. Sim. Se você tira a autonomia dela, você desanda com tudo, né? É muito complicado. Eu acho que esse começo é um lugar que tem que ser muito olhado, e que eu falo muito para elas e para os pais. Às vezes o pai me manda uma mensagem, né? Eu falo, olha o que vocês estão consumindo, olha direitinho, procura referência. Acho que isso é muito importante. A gente não procura referência para ir num médico, para ir numa nutricionista. Por que não procura referência? Começa lá no Instagram, começa a seguir, acabou? Acredita que aquela pessoa tem toda a sabedoria do mundo? Uma outra coisa, Thaís, olha só, a gente tem uma rede de profissionais educadores parentais que vão estudar sobre vários recursos, várias formas, e se tornam mentores. Sim. Então, a gente está trabalhando e ampliando essa rede junto a pediatras, porque o pediatra, ele é um médico especializado, mas ele precisa ali de um olhar bastante físico. Sim. E quando a gente vai para a emoção, para essa gestão de tudo que está no entorno e que vai ajudar todo esse físico, então a gente tem de cada vez mais esses pais que podem ter um apoio, uma orientação de educador parental. Isso, olha, se eu tivesse tido isso na minha vida, já tinha sido maravilhoso. Não é? Porque dá muita luz e ajuda muito. Eu acho que ajuda a gente não ficar batendo cabeça na parede. Eu sempre falo isso. A gente bate cabeça na parede na maternidade, né? Não, é isso. A gente acha que tem que ser assim, que a gente idealizou isso, que tem que ser isso, que tem que ser isso. Então, se vem uma pessoa de um outro lugar, né, do conhecimento e tal, e te mostram os outros caminhos. Sim. Nossa, mas eu posso? Mas isso existe? Mas eu não vou estar sendo a pior mãe do mundo, né? É isso. Não, eu até arrepio. Não é? Então eu acho tão lindo. A gente entende como isso... É um trabalho maravilhoso, bom. Importantíssimo, muito. E cuidando, né? É um trabalho, né? Como você falou, o pediatra cuida do físico, é você cuidar do emocional dessa família como um todo. Sim. E o quanto isso vai abrir caminhos e vai cortar caminho intruncado, vai sabe? facilitar tanta coisa. Facilita muito. Bom, a gente está falando aqui apaixonada pela maternidade, apaixonada por toda essa jornada da maternidade, que a gente vê como a gente cresce. Sim. E nesse crescimento você tem um projeto novo, lindo, que eu quero muito. Já conheci sobre ele, estou encantada. Foi muito legal que você foi lá aquele dia. Então, o Mar de Mães, ele é uma história que, né, eu imaginei, assim, porque, na verdade, todo o start foi a Sabrina Petralha, que é atriz, e que ela estava grávida do 3º filho, estava desesperada que ela não ia... Coisas de mãe. Desesperada que ela não ia ter mais trabalho. E aí ela me procurou, a gente até no começo fez um projeto de um programa, mas eu falei, será, tal... E aí a gente teve uma reunião com um produtor amigo dela, e ele falou que estava faltando no audiovisual conteúdo sobre isso. E eu sentia isso, que eu via muita série sobre o tema, né? Série, filme, tem uma série que chama Maid, que é maravilhosa, um filme que chama Tully, e que fala muito desse puerpério e tal, dessas questões. Não, tudo lá de fora, não tem nada aqui. E aí eu lembro que a Sabrina falou, escreve alguma coisa pra mim? E a gente fica assim, eu escrevi? Você sabe, é engraçado que é uma empoderando a outra. Caminho, sei. Uma vai dando força pra outra. Eu falei, será? Daí eu comecei a pensar, né,
na minha jornada da maternidade, o que para mim foi essencial, o que para mim fez diferença, né? Então, essa questão dessas 3 amigas muito próximas, né? A gente era um trio, né? Somos um trio muito próximo. Isso é foi muito uma coisa uau na minha vida, essa questão da união das mães. Quando não adianta, você pode ter um marido participativo, você pode ter uma família muito próxima, que mora próximo, mas você trocar com uma mulher que está vivendo ali a mais ou menos a mesma época da maternidade que você, é um oásis. É um oásis. É um oásis no meio do deserto. Então, eu tive muito isso com elas. Aí eu pensei nisso, aí pensei também em uma coisa que foi muito uau pra mim, que foi um esporte que eu aprendi a fazer depois que eu me tornei mãe, porque a gente fica assim, nossa, não vou fazer mais nada, não vou, sabe, você dá uma estagnada. Que foi o stand-up que eu aprendi a fazer em Santos. E aí eu comecei a pensar, vou fazer uma história, 3 amigas que fazem stand-up, né? E aí comecei a pensar, e dei a mão pra Thaís Poeta, que ela é roteirista, chamei ela pro projeto, também é isso que eu falo, uma vai dando a mão pra outra. E aí você vai criando essa rede, assim, né? Pra fazer o projeto. Aí a Dani Junco falou, que ela é apaixonada por Santos. Eu acredito muito no projeto, eu quero muito fazer, vamos fazer. Me apresentou pro produtor, que também super topou e que ficou comigo batendo de porta em porta pra gente vender o projeto. E aí eu conhecia algumas atrizes ali do meu Instagram que conversavam comigo. Aí fui chamando as que eu conheci, a Mia também que fez a peça. E é um projeto muito potente, porque todo mundo que tá lá queria fazer aquilo, sabe? A diretora maravilhosa, que eu recebi indicação da Júlia Rezende, que é uma super diretora. Então, e aí a Letícia trouxe o Nico. Então, é uma equipe muito... A gente ficou lá uma semana gravando Santos, parecia assim... Nossa... Foi tão intenso que parece que a gente ficou um mês lá em Santos, sabe? Porque a equipe muito próxima. É a força e a potência da conexão. A conexão. Da mulher e da maternidade, né? Exatamente. Você cria uma família, né? Uma comunidade, uma microcomunidade ali. Então, é um filme muito lindo que fala, né? A gente fala que o filme tem mãe no nome, mas é um filme que fala sobretudo sobre amizade, sobre a saúde mental da mulher, né? Sobre essa questão toda da sobrecarga que a gente vive. Mas é sobretudo sobre amizade, sobre como é importantíssimo a gente estar lá navegando, a gente estar lá remando e ter alguém para... A hora que a gente cai, ter uma amiga para puxar a nossa mão, sabe? Sim, essa rede de apoio. Essa rede de apoio é muito maravilhoso. Eu acho que talvez seja a única coisa que faz o maternar mesmo, aquele lugar do feminino, ser menos solitário. Porque o parceiro não entende esse lugar do feminino, né? E você trocando com uma outra mulher ali, né? Mais ou menos a sua idade, vivendo mais ou menos a mesma fase da maternidade. E tanto que a gente vê, a gente tem muitos amigos que a gente fala, né? Amigos que a maternidade nos deram, não né? é? Porque a gente Os tem nossos amigos filhos da deram escola, de presente. mas talvez tiveram filhos em outra época. E a hora que junta, muitas vezes na escolinha, na escola, exatamente, a gente vai conectando com essas mães. É. Então fica aí uma dica para você que está ouvindo aqui, nos assistindo. Pega na mão dessas mães aí que estão no seu lado. Eu acho assim, não fique achando que eu não vou fazer mais amizade, porque agora eu já sou mãe, eu já tenho minhas amigas do colégio. Não. Abra o seu coração, porque eu acho que é esse lugar. De quando você se abre, você se desarma, né? Eu faço tudo perfeito. Quando você se desarma, é que vão chegando as pessoas que também estão desarmadas. Aquele lance de energia, né? Você não vai chegar ninguém... Então se desarma, porque assim, eu fiz amizades incríveis depois que a maternidade chegou e que até inspiraram para escrever essa história. E por que o nome Mar de Mães? Porque é isso, é essa união, né? Eu acho que o Mar de Mães, ele tem isso de você olhar ali no horizonte, de ter muita coisa para navegar, mas de você olhar do lado e terem várias mães do seu lado, assim. Esse marzão que vai se formando. E o horizonte lá, que é longe, que é inalcançável, mas que se você olhar do lado, você, né, ter alguém, você ter uma amiga ali, é muito mais fácil de você olhar para frente, de você ter vontade de remar e de chegar. E é aquela coisa também, né, Ana, que eu acho que o Mar de Mães, ele traz muito isso, assim, não dá para esperar ficar mais fácil para você se resgatar, se olhar... ter um tempo para suas amigas, porque não fica mais fácil. A gente tem filho adolescente, a gente é prova viva disso, não fica mais fácil.
vem outros desafios, vem outras coisas. Então, assim, a gente tem que, no meio disso tudo, buscar recursos. Para crescer junto. Crescer junto e ter tempo pra gente. A gente precisa disso. Isso é importante, inclusive pra gente voltar pra casa melhor. Porque esse lugar também, que eu acho que o Mar de Mães fala muito dessa identidade da mulher, que fica ali meio perdida no começo, entre a amamentação, entre as noites mal dormidas, entre os bores, entre as fraldas sujas, ela tem que ser resgatada também, né? Porque é isso, a gente tem que... É óbvio que tem muitas mães que falam, mas a maternidade me preenche por completo. Não preenche por completo. A gente somos mulheres para além de sermos mães. Então, acho que isso tem que ser olhado, acho que a gente tem que olhar para isso. Não importa se é um hobby, não importa se é um trabalho, não importa. A gente, aos poucos, cada uma no seu tempo, à medida que a gente conseguir, a gente tem que tendo esse lugar de voltar para a gente mesmo, de se olhar. Essa certa harmonia. Com certeza, porque de mais a mais, né, Ana? Um dia os filhos vão embora. Sim. E eu acho que a gente tem que estar construída ali como mulher, porque a gente, graças a Deus, é de uma geração que tem muito recurso, que vai viver muito. Depois que os filhos vão embora, que é o nosso trabalho bem feito, eles terem autonomia, eles voarem, a gente tem muita vida para viver ainda. Sim. Né? Muita vida. Então, é importante a gente não ficar tanto tempo longe de quem a gente é. É muito importante a gente olhar para os nossos sonhos, para os nossos desejos, para o que a gente gosta de fazer, para os nossos prazeres, para as nossas vontades. Para que a gente continue forte, viva, feliz, para continuar com nossos filhos e com a nossa família, né? Exatamente, porque depois quando eles crescem e a porta do quarto fica mais fechada e tudo, sobra mais tempo. E aí a gente, ao invés de reclamar esse tempo que nos sobra, claro que não é para aceitar, o menino tá toda hora no quarto, a gente tem que interagir tudo. Sim. Mas ao invés de a gente ficar nesse lugar, assim, de sofrimento e tal, a gente tá num lugar de, poxa, é um tempo para mim, eu vou olhar alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou abrir aquela gaveta, pegar aquele projeto que tava ali. E acho até uma coisa, né? Trazendo isso também, como mudou você agora com os filhos adolescentes, se lançando com uma produção de um filme. Sim. Né? Eu mesmo também fico feliz. Maravilhoso, o seu projeto é incrível. Criando um novo projeto, né? Junto com um parceiro incrível. Então, é isso, a gente vai se permitindo, se reinventando. Se permitindo. E é importante, porque assim, Ana, ninguém resgata a gente. Ninguém. Ninguém vai pegar na nossa mão e falar assim, vamos lá, não vai. Então, algo que demanda esforço. Não é assim, agora eu tô hoje ótima, vou me resgatar. Não. Demanda esforço. Se você, assim, no começo, você vai... É um pouco custoso, mas vale a pena. Sim. Vale a pena. Vale a pena você fazer a viagem que você tem vontade, vale a pena você abrir a gaveta e pegar um projeto que você acredita e mexer ali nele. Vale a pena você se olhar, você ir praticar uma atividade física, porque eu acho que os filhos, eles olham pra gente e eles têm a gente como exemplo. Então, eu acho que a gente tem que estar preenchida da gente. E você está falando uma coisa que está nos trazendo aqui do nosso novo livro. Que legal! Que eu, Wimmer, convidamos mais algumas comunicadoras, com a Isa Minatel. Que legal, com a Ivana Isa Moreira e com a Beth Rodrigues. Uhum. Ou seja, grandes comunicadoras, cada uma com a sua especialidade na área, onde a gente traz a metáfora da comunicação frescobol ou tênis. E que é isso, quando as coisas estão desafiadoras e a bola vem, você ajusta para o outro conseguir responder. Sim. Ou, se você escolhe, você dá um ace no outro e o outro não tem o que fazer. Sim. Então, a metáfora que a gente vem trabalhando, muito elas na família e mesmo no ambiente corporativo e até numa palestra, Thaís, imagina você que interessante, um pai levantou e falou assim, Dr. Wimmer, me ajuda aqui, eu vejo que meu filho está sempre tentando jogar frescobol comigo, mas quando eu vejo, eu jogo a bola lá no fundo do mar. Sim. Então fica aí uma metáfora. Uma metáfora. Para que a gente sempre veja, quando o filho vem, traz uma coisa, um desafio, você, não, tô cansado, agora não. Você fala assim, meu filho, tô entendendo que esse assunto é importante, mas vamos falar disso outra hora, que agora... Uma hora mais tranquila. Isso, então a gente ajusta aquela bola,
Então, e o Félix, meu marido, que ilustrou o livro. Que legal! Muito obrigada, vou amar ler. Um prazer. Vou amar. Muito importante a gente saber isso, né? A gente se comunicar de uma forma legal com eles, e principalmente na adolescência. Às vezes a gente a gente já chamou várias vezes, né? Eles falam que eles ficam naquela caverna deles, a gente já chamou várias vezes, não veio. Aí quando vem, você não fez isso, você não vai... A gente tem que saber se comunicar com eles. Eles ficaram felizes de terem vindo, né? Exatamente, para não quebrar isso. Essa comunicação com os filhos é importante desde sempre, mas na adolescência, se a gente não tem esse cuidado, sim, a desconexão é assim, 1 minuto. E a gente com o nosso parceiro... Com certeza, totalmente, com certeza. Ô, Thaís, o nosso tempo está se esgotando, a gente poderia ficar aqui. Horas conversando, Mas eu queria que você contasse aonde que as pessoas vão poder assistir o Mar de Mães. O Mar de Mães? Então, a gente vai fazer uma estreia agora, que está lotada no dia 11. Aí a gente vai ter mais uma outra estreia que a gente ainda não tem data, talvez seja dia 17 de dezembro. E aí depois a gente acha que vai para algum streaming, né? Porque é um curta-metragem, não é um longa. Tem gente, todo mundo leitoras assim. Vai passar em qual? No Cinemark? Não, um curta ele não passa, ele não consegue passar nos cinemas. Mas a gente com certeza vai colocar algum streaming e a gente já está com o projeto do longa. Tem o livro que eu quero, né, quando tiver a data, te convidar para ir na estreia do livro. Sim, sim. Que vai ser o livro Mar de Mães, que ele é uma história bem mais longa do que está no curta. Então, que é uma história que você vai conhecer da onde nasce essa amizade delas, a trajetória de cada uma delas, né? Então, e o livro... é o que a gente tá querendo que vire o longa-metragem. Então, porque o curto, ele é um gostinho ali. Ele é um gostinho. Daquela amizade delas. É o primeiro passo. Precisa dar o primeiro passo. A gente fez o curta porque realmente para fazer um longa de primeira, muito investimento, é muito difícil. Então, a gente falou, vamos colocar no mundo? Vamos colocar elas no mundo? Sim. Porque eu já tinha a história do longa, né? Vamos colocar elas no mundo com uma história delas do depois... E aí depois a gente consegue mais força para trazer essa história maior. E aí eu vou te convidar para ir lá no lançamento do livro. Com certeza. Querida, muito obrigada por compartilhar aqui tanto conhecimento, tanta experiência. Um prazer. Bom, Thaís, então se você puder deixar um pensamento, uma reflexão, o que você deixa aqui pra gente? Eu acho que para esse lugar, né, da maternidade, que eu falo muito... Teve uma vez que eu estava trabalhando bastante, época de Dia das Mães, e que eu não estava tendo tempo para leitura com meu filho mais novo, e eu estava me sentindo péssima por isso, sabe aquela que a gente vai se corroendo? E aí um dia eu falei com ele, eu perguntei para ele, falei, tô sendo não tô conseguindo esse tempo da leitura, nossa, tô sendo tão péssima. Ele falou assim, mãe, você é ótima, você é incrível. Então eu acho que quando você tiver alguma dúvida sobre a sua maternidade, sobre a mãe que você está sendo, pergunte para o seu filho. Abra esse canal de comunicação com ele, porque eu tenho certeza que o olhar dele sobre você é muito melhor do que o que você tem sobre você mesma. Lindo. Obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada a você por nos acompanhar em mais um episódio no podcast Café com Paz. Acesse o nosso site, onde tem mais informações sobre o nosso conteúdo, sobre Cine Debate, Masterclass, sobre o nosso curso com o Dr. Wimmer, sobre livros, e nos acompanhe. E se você gostou desse conteúdo, deixe aqui comentários, perguntas e compartilhe com quem você acha que vai gostar. Obrigada!